Objeção: os adventistas da Reforma não têm direito de existir. Porque Ellen White escreveu em 1905, não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus, não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria a apostasia da verdade. Mensagens Escolhidas, Volume 2, página 390. Resposta: antes de explicar o testemunho citado, vamos ler o parágrafo inteiro. O Senhor declarou que as histórias do passado repeticiam ao entrarmos na obra finalizadora. Toda a verdade que Ele deu para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Toda a coluna por Ele estabelecida deve ser avigorada. Não podemos desviar-nos agora do fundamento estabelecido por Deus. Não podemos agora entrar em nenhuma nova organização, pois isso significaria a apostasia da verdade. Mensagens Escolhidas, Volume 2, página 390. Neste testemunho vemos que, no início do século XX, havia o perigo de afastar-se do fundamento e destruírem-se as colunas da fé. Isso não deve ocorrer. Qualquer nova organização que tentasse destruir o fundamento e as colunas da fé estaria definitivamente em apostasia da verdade. Ano antes, 1904, foi dado o seguinte testemunho. Referente a essa questão, o inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares de nossa fé e empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade, que Deus em sua sabedoria concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos na conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização, escrever-se-iam livros de ordem diferente, introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Os fundadores desse sistema iriam às cidades, realizando uma obra maravilhosa. O sábado seria naturalmente menosprezado, como também o Deus que o criou. Coisa nenhuma se permitiria opor-se ao novo movimento. Ensinaria nos líderes ser a virtude melhor do que o vício, mas removida, colocariam sua confiança no poder humano, o qual, sem Deus, nada vale. Seus alicerces se fundariam na areia, e os vendavais e tempestades derribariam a estrutura. Quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia. Temos nossa experiência com o atestado da milagrosa operação do Espírito Santo. Temos uma verdade que não admite contemporização alguma. Não devemos repudiar tudo que não esteja em harmonia com esta verdade. Hesitei quanto ao envio daquilo que o Espírito do Senhor me impeliu a escrever, e retardei a remessa. Eu não queria ser compelida a apresentar a influência desencaminhadora desses sofismas. Mas na providência de Deus, os erros que se têm insinuado têm de ser combatidos. Mensagens Escolhidas, Volume 1, páginas 204 e 205. O testemunho citado foi escrito não só como advertência, mas também como repreensão pelos erros que já se propagavam na igreja. Um plano que afetou o coração da igreja fora idealizado pelo Dr. Kellogg, com o objetivo de reorganizar a obra médica. Se tal reorganização ocorresse, nossa religião seria mudada. Os princípios fundamentais seriam considerados erros. O sábado seria considerado levianamente, etc. Face a mudança radical nas doutrinas fundamentais. Tal organização jamais deve ocorrer, pois isso seria de fato apostasia da verdade. O erro afetou a igreja tão profundamente que não foi fácil eliminá-lo. Esse caso foi assim relatado depois informada da excelente reunião e unificação realizada em Battle Creek. Eu estava escrevendo no meu diário. Ao ponto de registrar a gratidão que senti pela mudança ocorrida, minha mão foi detida e me foram dirigidas as palavras: não o escrevas. Não se verificou nenhuma mudança para melhor. Ensinos que estão desviando almas da verdade são apresentados como de grande valor. Estão sendo ensinadas doutrinas que levam a atalhos e sendas proibidas. Doutrinas que levam homens a agir em harmonia com suas próprias inclinações e a pôr em ação seus não santificados propósitos. Doutrinas que, se recebidas, destruiriam a dignidade e poder do povo de Deus, obscurecendo a luz que de outra maneira lhes viria por meio de agentes designados por Deus. Testimonies, volume 8, página 231. A história mostra que essa apostasia realmente ocorreu, e mais de 4.000 membros deixaram a igreja e se uniram ao Dr. Kellogg, entre os quais havia muitos pastores e professores. O panteísmo era uma de suas errôneas doutrinas. Novas teorias e doutrinas eram ensinadas, e essa nova organização nada mais era que a apostasia da verdade. Contra tal organização foram dadas as advertências, em contraste com os que estavam tentando fazer mudanças radicais nas doutrinas e nos aspectos gerais da obra. Um grupo que não queria aceitar tais mudanças foi mostrado a Emma White,
6. Um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Foram-me mostrados 3 degraus menos a primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente: ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que são elas recebidas. De novo fui conduzida às 3 mensagens angélicas, e vi a que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Esta fora alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Deus os havia conduzido passo a passo, até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma e examinar-lhe o fundamento. Alguns com alegria imediatamente subiram para ela. Outros começaram a encontrar defeito no fundamento. Achavam que se deviam fazer melhoramentos, e então a plataforma seria mais perfeita, e o povo muito mais feliz. Alguns desceram da plataforma para examiná-la e declararam ter sido ela colocada erradamente. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre a plataforma e exortavam os que tinham descido a cessar com suas queixas, pois Deus fora o mestre construtor. Eles estavam lutando contra ele. Primeiros escritos, páginas 258 e 259. Ainda neste parágrafo lemos que nenhuma mudança deveria ocorrer nas doutrinas fundamentais que constituem a plataforma da verdade eterna. Outra declaração também figura como advertência: nenhuma mudança deverá efetuar-se nos traços gerais de nossa obra. Deve permanecer clara e distinta como foi criada pela profecia. Não nos compete entrar em aliança com o mundo supondo com isto levar a melhor. Se alguém cruzar o caminho, a fim de embaraçar o passo à obra nas linhas que Deus lhe traçou, incorrerá no desagrado divino. Nenhum traço da verdade que tornou o povo adventista do 7º dia o que ele é, deve ser apagado. Temos antigos marcos da verdade, da experiência e do dever, e cumpre-nos defender firmemente nossos princípios em face do mundo. Testemunhos Seletos, Volume 2, Pagina. Deverá ocorrer uma reorganização ou nova organização. 2 declarações da pena inspirado esclarecem: precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são 2 coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes foi designada, e no realizá-la precisam fundir-se. Mensagens Escolhidas, Volume 1, página 128. Deve haver uma organização totalmente nova. Haja sem demora uma renovação. Continuar esta conferência e levá-la a termo como nossas conferências anteriores, com o mesmo gerenciamento, com os mesmos discursos e com a mesma ordem, Deus não permita. Deus não permita, irmãos. E antes de isso ocorrer, podemos encerrar nossa conferência hoje como em qualquer outro dia. Isso tem acontecido aproximadamente nos últimos 15 anos continuamente. E Deus requer uma mudança. Mensagem especial à Conferência Geral em 1/4/1901. Os dirigentes e muitos membros da Igreja Adventista do 7º dia colocam sua organização antes da verdade. Lembremo-nos de que a verdade não é fruto da organização, mas a organização é fruto da verdade. Em 1844 os adventistas não estavam organizados em absoluto, mas Deus os reconheceu como sua igreja, porque possuíam a verdade. Posteriormente viram a necessidade de organização, e esta foi adotada, mas a organização sem a verdade simplesmente nada significa. Não permitamos que o sofisma católico nos domine a mente. Eles creem que a organização está acima de tudo o mais, independentemente do abandono das doutrinas e práticas da verdade. Eis algumas das verdades fundamentais firmadas como fundamento e colunas de nossa fé: os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O sábado do 7º dia, a segunda vinda de Cristo, a tríplice mensagem angélica, o santuário e a expiação, a mortalidade da alma, o espírito de profecia temporânea, o selamento dos 144.000, o casamento e etc. Compreendemos que hoje há muitos falsos mensageiros dirigidos pelo espírito de discórdia e da desorganização que está no próprio ar que respiramos. Contra semelhantes elementos independentes, lavramos nosso veemente protesto. Longe de dispensar a organização, nela cremos sinceramente. Para que a obra do Senhor cresça igualmente em todos os ramos de atividade é necessário ter ordem, sistema e organização. É por isso que somos organizados. Mas não cremos que quando uma organização abandona as doutrinas fundamentais e outras verdades, ainda continue a ser igreja de Deus. Ela não pode subsistir como tal. Como diz a serva do Senhor: a tempestade e a tormenta lhe removerão a estrutura.
podemos comprovar a correção das doutrinas que professamos, ensinamos e praticamos. Estão baseadas na palavra de Deus e no espírito de profecia. As verdades que defendemos não são novas. São as doutrinas adventistas originais. A organização vem como assunto secundário. Em resultado da verdade, entretanto, é muito importante.